Bem-vindos à Janela Global. Os governos europeus, alguns, querem mesmo travar a imigração ilegal. Este é um dos temas mais relevantes da atual política europeia e é também um dos motivos para a subida dos partidos da extrema-direita. Nesta edição, vamos dar-lhe um quadro geral do que se passa neste momento na Europa. Eu tenho aqui os professores Ricardo Marchi e Tiago Lapa. A Janela Global começa agora. A Justiça alemã considerou esta semana ilegal a rejeição de requerentes de asilo nos postos fronteiriços do país. O governo do chanceler Merz decretou que os requerentes de asilo não podiam entrar dentro do país, mas o tribunal não aceitou. Os juízes entenderam que quem pede asilo numa fronteira da Alemanha não pode ser repatriado. O governo não pode recorrer desta decisão judicial, mas já avisou que a Alemanha tem o direito de suspender a legislação europeia em nome da segurança interna. A Alemanha é o país da Europa com mais requerentes de asilo neste momento. Os últimos dados são do ano passado, 2024. Ora, na Alemanha, 230 mil pessoas pediram asilo. Isto é equivalente à população de cidades como Braga, Loures ou Cascais. Mesmo assim, este número diminuiu 30% relativamente a 2023. Esta descida já se deve ao reforço das medidas de controle da imigração que já haviam sido implementadas pelo governo do anterior chanceler, o socialista Olaf Scholz. O controle da imigração não é fácil de executar. Tribunais nacionais, diretivas comunitárias são, como vimos, por exemplo, no caso alemão, obstáculos. A Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni, viu o seu plano para controlar o número de entradas do país bloqueado pelos tribunais. Meloni queria que os pedidos fossem processados fora da Europa. Ela chegou a fazer acordos com a Tunísia, a Líbia, a Albânia para restringir a entrada de imigrantes vindos do continente africano. Em janeiro de 2023, durante uma visita a Trípoli, a primeira-ministra italiana, Meloni, assinou um memorando de entendimento com o governo da Líbia, com o objetivo de conter a imigração ilegal via Mediterrâneo. A justiça italiana levantou objeções. Ora, na Europa, para além da Itália, vários países já implementaram medidas rígidas contra a imigração ilegal. Foram aprovadas legislações de caráter severo, construídas barreiras físicas, houve deportações aceleradas e até acordos externos, como vimos. Ora, a Dinamarca, por exemplo, estipulou meta de 0 pedidos de asilo. É isto que a Dinamarca quer que aconteça. Quer também que as propostas para processar os pedidos de asilo, fez propostas para que esses pedidos fossem processados fora da Dinamarca, em território, por exemplo, de países africanos, como o Ruanda. A retirada também do Estatuto de Proteção, por exemplo, dos sírios, para que eles retornem ao seu país. Ora, a Hungria já tinha construído barreiras na fronteira com a Sérvia e a Croácia, e isto há 10 anos. Os pedidos de asilo foram, na Hungria, restringidos de tal forma que o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou as limitações ilegais, mas foram substituídas por novas formas de controle. Ora, a França é outro dos países que instaurou forte controle. Por exemplo, no porto de Calais, para conter as travessias para o Reino Unido. A França instaurou reformas migratórias para facilitar a expulsão de estrangeiros considerados, por exemplo, ameaça para o país. A Grécia é outro dos países da União Europeia que implementou medidas fortes, rejeitando até barcos cheios de imigrantes, por exemplo, no Mar Egeu. Houve fortificação da fronteira com a Turquia, com um muro de vigilância de alta tecnologia. Foram também criados centros de recepção de migrantes em ilhas com restrições muito rígidas de movimentação. Ora, estes são apenas
alguns dos exemplos que podemos dar de medidas de restrição fortes de países europeus, mas há muito mais exemplos. A subida dos partidos nacionalistas ou de extrema-direita é responsável pela aplicação de medidas mais duras contra a imigração ilegal. Neste momento, 59% dos europeus quer que a imigração seja considerada uma prioridade pelos governos e 71% dos europeus, neste momento, quer fronteiras fortes. Os governos têm respondido com várias medidas e o controle da imigração ilegal aumentou de tal forma que o número de imigrantes ilegais que entrou na União Europeia começou a descer e desceu 38% nos primeiros 3 meses deste ano. Mas há rotas em que a imigração ilegal continua a subir. Por exemplo, o Mediterrâneo Oriental, muita gente a tentar entrar na Europa por aqui, e também a África Ocidental, entrada através das Ilhas Canárias, e ainda o Mediterrâneo Central, aqui em direção à Itália. Mas também no Canal da Mancha. Estas são rotas onde a imigração ilegal continua a aumentar. A leste há também muita imigração vinda, nomeadamente, da Bielorrússia e da Ucrânia. Aqui, obviamente, terrestre. Ora, caiu o governo esta semana dos Países Baixos por causa dos pedidos de asilo e da pressão migratória.